Pode Falar começa já já. Olá, pessoas! Quanto tempo, gente? Olha só, a gente não aparece aqui desde antes do carnaval. Sobrevivemos ao carnaval, gente. Estamos aqui, né, amigo? Sim, a gente estava num retiro de carnaval. Gente, olha só quanto tempo, meu povo. Agora sim, 2024 pode começar. Porque tem aquela máxima, né? O ano só começa depois que o carnaval termina, então pode vir 2024, pode chegar que o caminho está aberto agora. Agora sim, agora pode vir. Agora vai. Agora Agora vai. vai. E vamos trazer mais uma reflexão nessa sexta-feira, uma reflexão que será que é polêmica? Aí vocês já viram a thumb, né? E aí vocês vão assistir para poder tirar as conclusões de vocês. Mas antes de nós entrarmos aqui no mérito, vamos aos nossos recadinhos. Primeiro, QR Code do Pix para caso você queira doar. O valor que você puder para dar uma força ao nosso trabalho, ele fica aparecendo aqui em cima. E tem o arroba do Tique que fica aparecendo aqui embaixo. Então, lá no Tique nós estamos colocando cortes diferentes. E aí você tem a possibilidade de ver um resumão dos nossos episódios através do Tique. Então é só você dar um confere lá. E para você que está no Spotify, o arroba do Tique e a chave do Pix ficam fixados na descrição do episódio. E também rola a vinhetinha que entrega a chave para vocês. Então, tem várias possibilidades aí de vocês descobrirem a chave Pix e o arroba do Tique. Então, gente, fiquem à vontade aí para dar essa conferida no Pode Falar em várias plataformas agora. E hoje, o tema aqui do Pode Falar é o seguinte: religião, ter ou não ter? Eis a questão. Né? E aí, amigo? Ter ou não ter? Porque hoje, né, a gente vive um mundo que é o domínio, né, a hegemonia científica, né? Então, aí já gera uma dicotomia, né, um embate aí das verdades religiosas, né, com as verdades científicas, né? Aí, o que fazer, né, quando as pessoas, por exemplo, ela tem uma crença e essa crença às vezes é, digamos assim, negada por uma evidência científica, né? É uma coisa que pode dar um parafuso na cabeça das pessoas, na cabeça de alguém, né? Uhum. Por exemplo, já pensou se encontra uma evidência de vida extraterrestre? Hoje. Já pensou o parafuso que ia dar na cabeça de algumas pessoas, assim? Que é uma coisa que destrói a visão de mundo, né? Da pessoa. Uhum. Mas no mundo atual, a gente poderia pensar, porque assim, a gente teve uma trajetória, né? Que é aquela história do mundo desencantado, né? Que a ciência surgiu, porque antes da ciência, antes do iluminismo, né? Século das luzes, eu tinha que falar sexo das luzes. Não, é outro tema. Quase. Outro dia. Outro dia. Agora puxa a vinheta, momento de digressão. Mentira. Momento de digressão. Uma digressão divertidamente iluminada. Mas
E aí a gente tem, né, o surgimento da ciência, mas antes disso, era tudo dominado por saberes religiosos e saberes místicos, né? Quem, por exemplo, pelo menos no Ocidente, quem ditava até a filosofia era também a igreja, né? A escolástica e tudo. Os filósofos da Idade Média, né? São Tomás de Aquino e tal. Mas quando vem a ciência e surge o método científico e tudo, a coisa vira. E aí existe esse conceito de que o mundo foi desencantando, né? Que o mundo foi deixando de ter, nas verdades religiosas, a máxima das coisas para começar a ter nas verdades científicas. E né, aí a gente tem um século de cientificismo, assim, né? Que vem depois. Só que... E aí, depois, que 200 anos depois, por aí, né? Hoje, a tendência seria o quê? A gente viver num mundo completamente desencantado, né? Um mundo muito cientificista e sem quase religião, né? Era essa a preocupação de muitos sociólogos do início do século XX. Só que, na prática, né? Pelo menos do lado de cá, a coisa não é bem assim, né? Pode ser que isso tenha realmente acontecido pro lado do Atlântico, né? Lá na Europa, a gente tem realmente que muitos países o número de ateus já é maior do que o número de pessoas que têm religião. Olha que interessante isso, né? E isso é curioso também, que uma vez o Pirula, ele falou sobre isso. Ele mostrou dados, porque o Pirula é o cara dos dados, né? Ele é Sim. totalmente embasado, né? Ele pega, e eu acho fantástico isso, inclusive, porque ele nunca mostra coisas assim aleatórias, né? E aí ele vai munido de um referencial bibliográfico gigantesco. E aí ele falando sobre religião, ele comentou sobre essa questão do ateísmo, né? O porquê que países menos desenvolvidos, né? Era um dado que mostrava. Tem mais países menos desenvolvidos, mais pobres, tem muito mais fé, e os países desenvolvidos são ateus. São ateístas. E aí a gente reflete sobre isso. E ele promovia essa reflexão, né? Ele falava vários países, né? Todos, né? Na verdade, que foram, né? Avaliados ali. E aí a gente reflete sobre isso no sentido de que a pessoa precisa, né? Pelo momento do desespero, da carência material, né? Se segurar em alguém, em algo. Tipo, não se tem nada, mas se tem Deus, né? Não se tem nada, mas eu tenho a fé, né? Que me sustenta, que me ampara. E já os países desenvolvidos, não. A gente não precisa disso. Está todo mundo economicamente equilibrado, vivendo bem, tendo acesso à saúde, tendo acesso a tudo, e Deus não existe. Então a gente não precisa ter esse amparo espiritual, né, para poder viver. O que é diferente nesses outros países. É uma coisa muito interessante, né? Essa pesquisa eu achei super interessante, amigo. Quando ele mostrou, eu vi, caraca, e faz todo sentido isso, né? Porque é aquilo, né? Que inclusive quem fala sobre isso também, quem já falou sobre isso uma vez, foi o Bira, num vídeo dele. Ele pincelou rapidamente sobre essa temática e ele falou sobre isso, né? Que a pessoa não pode, no Brasil, que estava falando de Brasil especificamente, né? Já não tem nada, vai tirar a fé da pessoa? Não, né? Então, no Brasil, o número de igrejas é maior do que o número de hospitais, por exemplo, né? Tem esse dado também, né? E o que reforça cada vez mais isso,
que realmente as pessoas precisam desse amparo espiritual, né, místico, né, de se segurar em alguma coisa para poder seguir, porque é tanto caos, é tanta desigualdade, é tanta barbárie que precisa ali ter esse amparo, né, amigo? É muito curioso isso. Sim, parece que existe uma certa correspondência mesmo, né? Dessa É. coisa da instabilidade, né? Dessa insegurança das coisas da vida nos países menos desenvolvidos, com a presença de um forte componente religioso, né? Uhum. Ali segurando, né? Mas eu acho que também tem outros fatores, também o próprio processo histórico, né? Aqui, por exemplo, a Europa passou por várias fases históricas até chegar no momento que eles foi reduzindo, né? Essa crença, né? Essa coisa da fé. Porém, tem um outro lado da própria Europa, né? Na virada, né, para o século XX, era muito forte o interesse em coisas esotéricas. Então, eles parece que pararam um pouco, iam acreditando menos na religião em si, institucionalizada, mas a coisa do místico estava aí, né? O próprio Terceiro Reich era muito esotérico e muito ocultista, né? O Aleister Crowley, na Segunda Guerra Mundial, ele, na primeira ou na segunda, mas numa das guerras, eu esqueci qual das duas, ele também foi meio que espião pela Inglaterra. Por quê? Porque ele tinha muita penetração em alguns círculos ocultistas que tinham ligações com os alemães e tal. Então, essa coisa do místico, ele não sai de cena. Pode sair de cena essa fé institucionalizada, fé na igreja, fé não sei o que, numa religião. Mas o místico em si, né, ele não sai. Claro que na América Latina, na África, isso é outro nível de palpabilidade, né? Para um europeu, eles nem conseguem, eu acho que, conceber direito isso, né? Mas é muito disso que essa coisa do mundo desencantado não se concretizou, de fato, assim. Na Europa pode ter acontecido, mas no resto do mundo, não. Na África, não. No próprio Estados Unidos, não. É um país extremamente, assim, muito religioso. A gente vê, né? Tem um componente religioso muito forte lá. E eles são do dito primeiro mundo também, né? E aqui na América Latina nem se fale. As manifestações religiosas, assim, vivíssimas, né? Inclusive as de componente africano, que fora da África, né? Os únicos lugares onde tem realmente, né? Especialmente aqui no Brasil, onde tem candomblé, né? No Haiti, o voodoo, né? O voodoo haitiano, onde vi um dado que era, sei lá, 70% da população, mais ou menos assim, tipo, era uma maioria católica, mas todo mundo era 100% praticante de voodoo, sabe? Aquela coisa do sincretismo, né? Mas parece que a religião, ela tem essa coisa também de ser um apoio, né? Quando tudo falha, a crença tá ali. E quando a pessoa não tem, né? E quando a pessoa não tem uma crença forte, às vezes ela não suporta algumas coisas, né? Coisa que a pessoa religiosa suporta, né? Eu tenho um amigo ateu. E aí ele era espírita, virou ateu. E aí ele contou que uma vez ele sofreu um acidente de moto, mas nada muito sério. Um carro tombou nele assim, bateu e ele se desequilibrou e caiu da moto, né? Não foi nada, graças a Deus, sério. E aí ele na época estava trabalhando.
E quando ele chegou para trabalhar, aí ele parece que comentou com a chefe o que tinha acontecido e tal. Aí a chefe disse assim: ah, isso daí foi livramento, né? Poxa, olha só, Deus te livrou e tal, né? E aí ele disse: não foi livramento nenhum, assim, não foi nada disso, né? E aí é muito curioso, assim, quando a gente lida com ateu, né? Porque, por exemplo, eu não tenho religião, gente. Tu tem religião, amigo? Não. Não Eu tenho não tenho. religião, mas eu tenho crenças, né? Mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Então, tipo, eu não sigo religião nenhuma, até porque eu acho assim, gente, partindo do seguinte princípio, que para mim religião é empresa, né? Todas. Então eu não consigo me vincular a nenhuma, né? Eu acho que são muitas coisas por trás, existem muitas coisas mal contadas. A gente, quando se propõe a abrir, né, o horizonte, a nossa mente, a gente consegue ver essas coisas, né, que antes ficam meio que opacas, né? Porque, por exemplo, a minha família é uma família de pessoas católicas. E aí, mas hoje tá todo mundo praticamente na mesma vibe que eu, assim, tipo, acreditam, mas não seguem nenhuma religião, por exemplo. Então, quando a gente conversa com um ateu, como eu estava falando, né? É muito curioso a gente ver isso, porque, tipo, a gente quer comentar algumas coisas com eles e eles têm aquela resposta, assim, que como se a gente fosse, sei lá, como se a gente fosse alienados, assim, totalmente, sabe? E é muito complicado, assim, dialogar com ateu, porque eles falam, não, mas isso daí tem uma explicação para isso. Que é tal coisa, papapá. E aí tu refutas aquilo, tu diz, não é assim. É assado. Não é. Sabe por quê? Por conta disso, aí eles começam a fazer costuras, né? E aí a gente fica em determinados pontos, assim, até reflexivo, sabe, amigo? A gente às vezes fica, quando a gente dialoga assim com o ateu, a gente. Se não for realmente, se tudo isso que a gente acredita for uma viagem, assim, que colocaram pra gente, e aí a gente, sei lá, porque tem aquilo, né? A gente fica meio que se policiando, né? A gente fica meio que. Será que tal coisa é correta? Principalmente, por exemplo, no catolicismo, onde há aquela coisa muito do pecado, né? O catolicismo ele prega muito isso, a religião cristã como um todo, né? Elas pregam muito isso, a questão do pecado, Ai, o pecado, tal coisa é pecado. Olha, Deus está te vendo. É como se a gente fosse espionado, assim, 24 horas Está por no dia. Big Brother. A nossa Isso, vida é um grande Big Brother. Big Brother né? para Deus, E Deus está lá só esperando a hora certa para te dar uma punição, porque tu fizeste Sim. aquilo. E aí Deus é um grande carrasco. É como é pintado pra gente, né? Nas religiões cristãs. Então, inclusive sobre isso eu me lembrei de uma coisa, amigo, que é Maria Bethânia. Há muito tempo atrás, ela foi entrevistada e perguntaram para ela o porquê dela ter ido para o candomblé, né? Mas por que, Bethânia, você foi, né, para o candomblé e tudo? E ela falou na ocasião que ela tinha ido porque ela nasceu numa família católica e ela vai pro candomblé pela música, que é sempre muito animada, aquele ritmo envolvente, ela fala, né? E segundo, pela questão de Deus. Porque ela nunca entendeu essa coisa de Deus estar todo o tempo. Ela dizia, mas que Deus é esse que fica me espionando todo o tempo? Eu já vivia paranoica, porque se eu fizesse tal coisa, será que é pecado?
Se eu fizer tal coisa, será que é pecado? E aquilo ia meio que mexendo com a cabeça dela. Ela, não, parou. Não quero mais isso. Vou romper com É, isso e vou entrar. Você já ouviu isso, amigo? não, inclusive, que ela fala, né? E ela entra no Que. candomblé, né? E aí ela fala que eu tô com medo de Deus, que ela falava, né? Que ela é criança. Aí o É, Caetano, irmão dela, é que tirou esse medo de Deus dela. Porque o Caetano era um ano mais velho, se não me engano. Não, era alguns anos mais velho, né? quatro. E aí, 4 anos e mais aí velho. ele. 4 anos, né? E aí ele fala pra ela, não, mas por que tá com medo de Deus? Deus sou eu. Aí ela, você? É, eu sou eu que sou Deus. Tem que ter medo. Aí, ah. E aí foi que ela começou É. né, a parar um pouco de ter esse medo de Deus, né, e tal, né? Foi. Aí quando ela entra no candomblé, que ela fala, né, que ela começou a frequentar os terreiros e tudo, ela ficou encantada. Que enquanto que no catolicismo tem toda aquela coisa extremamente séria, sisuda, todo mundo ali cantando aqueles hinos, né, na igreja e tal, papapá. No candomblé eles dançam, tem os batuques, né, o astral é outro, né, tá todo mundo feliz ali, tal, vibrante, o que não acontece no catolicismo. Então ela disse que ali ela se encontrou. Ela disse: não, Uhum, é aqui que eu vou ficar. Então tem um pouco disso também, assim, né? Essa questão da religião, né? E aí, quando você fala com um ateu, que você coloca essas coisas assim para eles acham isso tudo uma grande pataquada que foi colocado para gente, para que a gente seguisse isso com um propósito muito bem fechado ali, de controle mesmo, né? E a gente sabe, por exemplo, né, você que é católico e de repente está aí ouvindo a gente, ou você que é evangélico, enfim, isso que eu vou falar aqui é um fato, tá, gente? É só você dar uma pesquisada que isso é real. A história do Natal, né? Que não se sabe a data do Natal, o nascimento de Jesus, né? Então, num determinado momento da história, e agora, né? É preciso ter uma data, porque havia uma comemoração, né? E aí era preciso colocar uma data para. Não, tem que ser uma data que seja forte para dar aquele up na Igreja Católica, que na época estava meio devagar, nos primórdios, né? Em termos de adeptos e tudo. E aí, não, a gente precisa dar um boom aqui. E aí, como é que vai ser esse negócio? Vamos procurar aqui uma data que comemore o nascimento de Jesus, né? Que é a figura maior, né? Do catolicismo, né? E aí colocaram, né, dia 25, que era uma festa do solstício, né? Eles comemoravam a questão do Deus Sol, numa outra religião, e tudo, a chegada do sol e tal. Que todo aquele rito que a gente tem no Natal, de luzes, de ceia, isso tudo vem dessa festa, inclusive. Isso é uma coisa histórica, gente. Se você der uma pesquisada, aí você acha bem facilmente isso. E aí você vê que, então, é colocado para a gente dessa forma. Então, aqueles mais fechados, né? Talvez se você tiver uma cabeça assim, mais fechada e tal, você diga que não, você vai refutar essa ideia totalmente. Ainda que você faça uma pesquisa no Google, que você encontra isso com muita facilidade, em várias fontes e fontes confiáveis. A primeira vez que eu li isso foi na Super Interessante, há muitos anos atrás, na revista, e eles contavam isso. Inclusive, pesquisadores, né, que fazem estudos sobre a vida de Jesus, tem doutores na vida de Jesus, inclusive, eles falavam que é impossível saber a data do nascimento dele. Uma coisa que nunca vai ter como saber. Eles falaram que
O que eles já tinham pesquisado e chegado num consenso era que dia 25 de dezembro não foi. Não foi. Com toda certeza eles falavam que, com base nas pesquisas e tudo, nos achados arqueológicos e tal, não tinha sido dia 25. Não tinha. E aí é pintado dessa forma. Então, muitas coisas, né, são colocadas pra gente, e aí a gente fica, né? Umas a gente já teve a comprovação de que realmente não é não. Realmente isso aqui não procede. E se mais coisas não procederem, amigo, como é que a gente faz? Porque isso que tu tá falando tem a ver com o fato de que a religião ela não cai do céu. A religião é construída por mãos humanas, né? E ela muda, Exatamente. sabe? Quando tu pega, todas as religiões são assim. Elas vão Uhum, mudando com o tempo. uhum. A religião cristã de hoje não é a mesma religião de ontem. E, sabe, não é. As coisas vão se somando e vão se. Por exemplo, as datas, né? A Igreja Católica foi fazendo as datas cristãs sincretizando, sincronizando com coisas de religiões, de outras religiões, né? Isso. E assim facilitava, inclusive, a assimilação de outros povos e tal. E, por exemplo, algumas crenças, por exemplo, os hebreus nem sempre foram monoteístas, né? Existia um período que os arqueólogos falam que antes deles acreditarem no Deus único, no Javé, ele era um de um panteão de deuses. E aí é por isso que a gente tem, inclusive, na Bíblia, alguns trechos que falam que se assenta na mesa com os outros deuses e tal, não sei o quê. Existem essas referências de um período anterior em que os próprios hebreus acreditavam em outros deuses também. E aí depois eles passaram a ser monoteístas, ou seja, a coisa foi mudando. Aí quando eles foram lá para o cativeiro na Babilônia, aí eles vieram de lá com outras crenças também. Que eles aprenderam, e era assim, né? Eles iam passando num lugar, absorviam algumas coisas, né? A noção de bem e mal, anjos e demônios e tudo. Tudo era coisa que já tinha lá nos babilônios. Já tinham essas crenças. E aí tudo vai se transformando. Então, quando a gente tem essa dimensão de que as coisas elas são construídas e elas vão modificando através das mãos humanas, é um pouco mais difícil de tu se prender em dogmas, de tu ficar tão preso. É porque tá aqui, tá escrito, mas quem escreveu? Por exemplo, se tu for ver de uma tradução para outra, muda o sentido. Totalmente, De uma tradução. Imagine, uma letra de uma música em inglês passa pro português, se foi fulano ou foi ciclano que traduziu, tem margem para modificar uma palavra ou outra e que pode mudar. Né, mesmo eles querendo fazer a coisa mais certa, tem margem para dar uma modificadinha no sentido. Agora imagine uma língua de 2, 3 mil anos atrás, entendeu? Que a tradução foi feita numa época em que talvez nem se conhecesse tão bem aquela língua, né? A gente tem, por exemplo, na Bíblia, trechos onde a mesma passagem foi traduzida, um termo lá como coruja, animais noturnos, uma passagem, se não me engano, é de Jeremias, não lembro direito, mas fala de animais noturnos, e numa tradução tá animais noturnos, na King James, se eu não me engano, e na outra cita até Lilith. E aí quando tu vai ver também, Lilith também era de uma outra mitologia que vinha lá na Suméria, tinha os Lilithos, que eram tipo como se fossem espíritos da noite e tal, espíritos sexuais, femininos e tudo. Então, as coisas que são lá de outra religião, lá num outro tempo, vem passando para dentro de outra, né? Porque esse sincretismo ele acontece, não é só agora. A gente tem o nosso sincretismo aqui no Brasil, né? Que é o sincretismo do catolicismo com a Umbanda, com o Candomblé, né? Em que as crenças meio que dão uma misturada e tudo, né? Mas a gente isso sempre acontece na história.
E quando a gente perde, é porque às vezes quando a gente nasce numa religião, a gente tem a tendência a acreditar que aquilo é assim porque é a verdade, porque sempre foi e sempre vai ser, É, né? Só que não é bem assim, a coisa vai se transformando. Quando a gente vê as histórias, as coisas são decididas, né? É alguém é um grupo que se reúne e decide, olha, vai ser desse jeito. Os concílios da Igreja Católica, né? Que eles se reuniam e diziam, olha, não, isso aqui pode, isso aqui é heresia, isso aqui não é. Isso aqui isso aqui, né? Tem reencarnação, não tem, né? Então, então são coisas que ficam fora de perspectiva se você não tiver em mente, né? sim. E a questão do ateísmo, né, que a gente estava falando, da questão do ateísmo, voltei. Problemas técnicos, né? Na questão aquela questão do ateísmo, eu não consigo deixar de pensar que para uma pessoa que foi criada religiosamente, aquilo impregna nela. Não é deixar de acreditar numa coisa, eu nem sei se dá para fazer isso voluntariamente. Porque a crença, ela mexe lá, ela tá no teu subconsciente, né? Não é bem assim, eu decido acreditar ou eu não decido, eu decido não acreditar, né? Geralmente é uma coisa que tu já aprendeu em termos de religião, né? Tu já aprendeu, vem da tua infância, aquela crença que tu foi ensinado naquela religião assim, assado. E pra pessoa que nasceu num lar religioso deixar de acreditar, é meio que tirar o bico do peito de um bebê, sabe? É um desmamamento mesmo. É uma coisa que tu já sentiu alguma vez, aquela coisa que a gente tava falando da segurança, né? Daquele apoio, e que tu não tem mais. E aí, quando a gente já teve alguma coisa e a gente perde, a gente sente falta, né? Então eu fico pensando assim, se os ateus eles devem sentir um pouco dessa coisa, dessa angústia, né? Desse desmamamento, desse rompimento, né? Porque, eu não sou assim, ateu, eu não posso falar, mas eu posso conjecturar. É verdade. Se você é ateu e tá aí ouvindo a gente, vendo, você comenta aí como é essa sensação. Porque, assim, é como o amigo falou, é muito difícil. Você vive uma vida inteira crendo e de repente para de crer em algo. Seja num cabo de vassoura. E aí? Né? Traumático, fica... né? É traumático, é um baque. Porque às vezes você que acredita em algo, você se pega falando com essa força, né? Você não está falando sozinho, você está falando com uma força superior. E às vezes você se pega ali dialogando, né? E tal. E aí, né, nos seus momentos de angústia, ou não, às vezes para aliviar mesmo, para desabafar e tudo. E aí, de repente, você se torna ateu e você não pode mais fazer isso. E aí, como é que fica, né? Sim. Como é esse choque, né? Porque, assim, existem coisas que a ciência explica? Sim, existem. Mas também existem coisas que a ciência não explica. Também tem outro lado, né? A questão, por exemplo, dos milagres, né? Aquilo que a ciência não consegue explicar, né? Tanto que quando tem um santo que ele vai ser canonizado,
Isso daí, ele só pode chegar nesta categoria quando, né, a ciência se cala, né? A ciência não consegue mais chegar num consenso por que aquilo ali aconteceu com aquela pessoa. Como pode isso? E aí acontece. Então, nem sempre, né? Inclusive, conversando com esse amigo ateu, né? Ele diz que, não, a ciência tem sim uma explicação para tudo. Ele diz, se você presta atenção, ele fala, tudo a ciência explica. Aí, eu até falei para ele, eu disse, mas amigo, nem sempre. Aí eu dei para ele um exemplo que é muito emblemático dentro do espiritismo, que na década de 70 ocorre um crime e aí eram dois amigos, né? Um vai e morre. E aí o outro responde por aquele crime, por ter sido o executor e tal, né? Daquele assassinato lá. E aí, o que acontece, né? O tempo passa, vai o julgamento, e quem é que dá a prova de que as coisas não tinham sido como eram contadas até então? Chico Xavier, através de uma psicografia, gente. Ele psicografa uma carta do rapaz que morreu. E aí, isso é levado em juízo. E foi considerado. Esse caso é um caso emblemático. E aí, por quê? Existiam detalhes lá que não tinha como dizer que não. Chico Xavier não sabia, porque Chico Xavier não tinha nada a ver com a família do cara, né? E nem do que estava preso também. E aí ele vai e conta, o espírito conta, através da psicografia, como tinha acontecido aquilo. Que parece que eles estavam numa brincadeira e por um acidente, ele vai contando todos os detalhes de como foi que aconteceu. Por um acidente ele acaba morrendo e que o outro não tinha nada a ver. Então, isso daí se tornou um caso emblemático porque foi quando uma psicografia inocentou alguém. Quando eu falei isso para esse amigo, né? Aí eu disse, cara, isso é uma prova irrefutável, assim, para mim não tem como, assim, tu negares isso aqui, que não é e tal. Aí ele disse, não, mas aí irrefutável é uma palavra muito forte. Ele falou, né? Porque sempre é possível e tal que tenha alguma coisa ou outra. Eu disse, cara, mas o quê? Eu disse, porque assim... Que aí é conjectura, não é explicação, assim, entendeu? Tem coisas que realmente a ciência não vai explicar. Não tem como. E tem muitas, sabe? E coisas que nem são do campo paranormal. Não. Tá? Né? Na física tem várias coisas que ainda não tem, assim, que a ciência, a resposta dela ainda é hoje, não sei. Uhum. E não sei é uma excelente resposta científica. Porque é honesto, né? É honesto, você dizer não sei. Uma pesquisa que saiu, assim, científica, que eu achei super interessante, foi sobre como a cabeça da gente fica quando a gente está amando, né? Eles conseguiram mapear. Tu viu isso, amigo? Acho que eu vi. Como a cabeça da gente fica quando a gente está amando, né? E aí eles fizeram experimentos com ratinhos. É um tipo de roedores, tem um nome específico, mas eu não lembro agora. E aí eles foram mapeando eles, porque eles têm traços assim, né? Muito parecidos com os nossos e tal, em termos cerebrais e tudo. E aí eles foram mapeando a cabecinha deles. E eles foram vendo
que existem estímulos e a gente fica viciado na pessoa mesmo. Se aquela Uhum. vontade que a gente tem de estar todo o tempo querendo se comunicar, querendo falar com aquela pessoa, é porque é uma droga que a gente está liberando, né, no corpo, e o corpo ele fica dependente. Então, aquela dependência que as pessoas têm uma das outras, isso é normal, isso é, inclusive, comprovado cientificamente. Realmente, a pessoa está lá, Uhum. viciada na outra, né? Então, tem coisas que a ciência vai lá e comprova. Olha, isso aqui, isso eu achei fantástico, fantástico. Assim como a ciência também já provou aquilo da energia, a questão da nossa energia, que nós realmente temos energia. Aquela energia boa, aquela energia talvez mais complicada, mais pesada. Isso também a ciência já provou. Foi? Isso isso também já tem. A questão da ciência, há muito tempo atrás, na época que eu seguia a Super Interessante, ela fazia assim, umas matérias fantásticas assim, sobre essas coisas. E aí, nos tempos áureos do Face, e era muito legais, assim, as coisas que eles colocavam lá. Então, isso também, a questão da energia, isso também a ciência já pegou. Então, existem coisas que sim, são palpáveis. O que eu já vi, né, desse sentido foi uma vez um experimento em que eles botavam um monge, né, para benzer a água, né, para rezar, mentalizar em cima da água. E aí, conforme no sentimento que as pessoas botavam na água, a estrutura dos cristais de gelo, né, era diferente. Olha aí. Né? Quer dizer, É, uma coisa que. E é uma coisa que todos. Engraçado, é uma coisa comum de quase todas as religiões é benzer água. É utilizar a água como condutor para alguma coisa. Né? eles falam fluidificar, né? É, Fluidificar a água, né? no espiritismo eles chamam de fluidificar a água. Fluidificar, né? Né? E aí é É, uma coisa que tu vê em todas, né? Na católica tem, na evangélica tem, no espiritismo tem, no esoterismo sim. tem, tudo tem. E aquilo que tu tava falando, né, da a evidência, né, do Chico Xavier, desse caso, e não só isso também, da questão da canonização dos santos, tu Uhum. vê a ciência, digamos, sendo usada como um validador da religião, né? Olha, é uma Isso. relação diferente. É uma forma de relação É. entre ciência e religião Uhum. diferente daquilo que a gente tem como antagonizadora, sabe? Uma coisa a religião para lá, a ciência para cá. Eu tenho a concepção de que as duas, assim, essas coisas, o paranormal e o científico, né? Para mim, o paranormal é só uma coisa que a ciência ainda não tem métodos para averiguar. A ciência ainda não tem instrumento para averiguar. Um dia, quem sabe, ela tenha, né? Eu acho que são só linguagens diferentes. O mundo é o mesmo, sabe? Acho que é muito por aí. Acho que a gente deve caminhar em algum momento, eu acho, para um período em que ciência e religião conversem um pouquinho melhor, né? Uma religião científica, não sei, né? Porque Uma tudo, ciência na verdade, religiosa. amigo, é religião, inclusive, né? Tudo é uma forma de religião. A partir do momento que você acredita em alguma coisa, né? É religião. Acaba sendo, É um né, uma pensamento forma. religioso. Né? É um pensamento religioso, isso. Se você segue um movimento X, é uma forma de religião, né? A pessoa tem aquilo ali como uma religião, né? Porque você está ali dentro daquele grupo, né? Às vezes eu penso sobre isso também. Às Sim. vezes tem pessoas que se dizem que não, eu sou uma pessoa ateia e não acredito em nada.
mas eu pertenço àquele grupo X, aquele movimento X, e aquilo que eles falam é o certo, e aquilo ali é o que deve ser feito. Aí tu para, opa, então tu tem fé no movimento que tu estás inserida. É uma forma de religião, tu tá tendo fé Sim. naquele movimento, né? Tu tá seguindo aqueles preceitos ali. Então, tu tem fé. Tu não é Sim. totalmente ateu. De uma aquela coisa, tu tem uma fé de uma forma que se aparecer uma evidência, alguma coisa assim, que contradiga esse movimento, essa coisa que, né, que você segue, tu tende a negar. Uhum. Não, isso aí eu não acredito. Não acredito. Né, que o meu movimento possa estar errado. E isso é um comportamento típico de fé, de religioso. Né? Isso. Por quê? Porque a pessoa, ela não vai, ela tende a negar tudo que contradiga a fé dela. Isso. E às vezes pode acontecer até de uma pessoa ateia se comportar como religiosa quanto ao ateísmo, né? Por exemplo, da pessoa se ver diante de um fato inexplicável que a ciência não explica. E aí ela entra e não, tem uma explicação. Tem que ter uma explicação. Que é isso? Fé na ciência. Fé. É isso. Fé. É de ninguém. Mas é não tirar a dimensão humana do que é humano. Né? Isso é muito importante. E, pegando esse gancho de dar a César o que é de César, né? Dar a dimensão humana porque é humano, é também não perder de vista que a religião é feita por seres humanos, e por ser feita por seres humanos, ela sempre tem uma dimensão política aí. E ela sempre é usada politicamente, né? Sempre. Ela a gente sempre tem é a usada prova viva aí, né? E a gente, por mais que a gente acredite numa determinada religião, a gente tem que ter a noção de que aquilo pode e com certeza em algum momento vai ser usado politicamente. Né? A partir do momento que tem uma liderança, qualquer religião que tenha uma liderança, aquilo ali assume um caráter político, né? E política, a gente não tô falando de política, o pessoal pode confundir, né? Não, a gente não tá falando de política partidária. Entendeu? É de política, é de pauta política mesmo, de pauta política. É o quê? É de defender X e não Y, é de divisão de mundo, de achar que o certo deve ser aquilo. Então, a religião se move politicamente para atingir aquele objetivo lá. Isso tudo é atuação política. Quando uma determinada religião quer influenciar, por exemplo, a sociedade, né, a aprovar determinada lei e não outra, isso é atuação política, entendeu? Né? E na história do mundo, o que não falta é exemplo de religiões apoiando o regime tal, né, se colocando contra regime tal. Então, a religião, ela tem isso. E, historicamente, também, quem tem poder religioso normalmente tem poder político também. As coisas, elas andam muito. E aí, daí a importância da gente, tendo consciência disso, evitar ser manobrado também. Né? Com certeza. Ter a consciência de que, apesar da nossa crença, eu acredito no biscoito, eu acredito no cupcake, é a minha religião. O cupcake é divino, e eu acredito. Mas eu sei que quem faz o cupcake é uma padaria, que é uma empresa. E eu sei que nem tudo que a padaria faz está sendo regida pelo Deus do cupcake. Entendeu? E chegou o momento agora, em verdade, vos digo. Mas hoje tinha que ter, tá dentro, né? Poxa, hoje tinha que ter um momento. Em verdade, vos digo. Se não tivesse... Momento, em verdade, vos digo. Tinha que ter. Tem que ter essa vinheta. Tem que ter. Tem que ter pra soltar, assim, só o áudio no fundo.
no final, assim, da Sim, citação. verdade. É, no fundo, né? Enquanto É. eu estiver falando aí, de repente, em verdade, eu vos Em digo. verdade, vos digo. Sim. Ai, gente. Mas Mas é isso. é muito É isso importante a gente mesmo. ter noção, sem perder a fé, entendeu? Até porque aqui não é uma questão a pergunta, né, que a gente ter ou não ter. A questão não interessa se você tem ou se você não tem fé, né? A questão é tendo fé, mas tenha consciência É. que existe o sagrado e a coisa, né, da fé, do religioso, mas o humano, ele nunca sai de cena. Nunca sai de cena. Se tem uma coisa que é permanente e concreta, são as mãos humanas fazendo tudo, né? Então, você tem fé em uma coisa, mas não perca de vista que aquilo ali não veio do céu. Aquilo ali foi escrito, costurado, decidido por mãos humanas, fazendo, e mãos humanas, elas são capazes de coisas maravilhosas, mas as mãos humanas não deixam de ser humanas. E a gente, é como eu falei naquela hora, né? A gente tem que ter cuidado para não se manipular, para a gente não ficar muito limitado, né? Ter a noção ali muito bem certinha do que é e do que não é, né? Para que a gente não fique vivendo um mundo muito fechado, muito limitado mesmo. Então, siga o que você quiser seguir, como o amigo coloca aí, né? É o cupcake, siga o cupcake. Agora tenha calma. Tenha calma, né? E tenha ciência, né, de que existem coisas por trás. Porque é assim desde que o mundo é mundo. Quando a gente pega a Bíblia, a gente vê que a Bíblia é um livro que já teve N modificações. Porque vinha determinado rei, tira isso aqui, coloca isso. Isso é histórico. Porque nos primórdios, né, quando eles pegavam lá, né, eles tiveram acesso, né, às escrituras e tudo, eles foram colocando as coisas que eles queriam para agregar pessoas para aquele movimento, e aquilo que não era conveniente tira. Isso é histórico, gente. Eles, quando teve, né, porque quando tinha aquele cristianismo primitivo, antes da Igreja Católica ser instituída, existiam vários cristianismos lá em Roma. E no resto da Ásia Menor, né? Mas existiam vários cristianismos. Era como se fossem várias seitas, né? Vários grupos de cristãos, cada um acreditando em uma coisa diferente. Eram vários cristianismos que tinha. Aí quando chega a Igreja Católica, ela diz, não. O certo é isso aqui. Aí faz o concílio lá, e aí eles decidem o que é canônico, o que não é canônico. O Jesus que é canônico é esse daqui. Porque existiam, e aí a gente tem uma centena de livros apócrifos que tem, que se você procurar na internet, você acha. Entendeu? Porque eram várias visões de Jesus que tinha na época. Né? E aí eles decidiram uma. Né? Eles decidiram uma. Como tem aquilo também, Jesus teve família ou não teve? Né? Que há esse debate até hoje, né? Porque de acordo com pesquisadores, eles falam que muito provavelmente Jesus constituiu família. O que eu acho normalíssimo. Eu não sei por que isso, mas tem um porquê, né? Porque a figura de um Jesus que não constituiu família não implicaria na divisão de riquezas. Sim. Da igreja. Porque se tem família, tem herdeiro, né? Exatamente. Então, muito provavelmente, mas até onde eles conseguiram apurar, muito provavelmente, não é uma coisa que eles têm como fechada, mas muito provavelmente Jesus teve família, sim. Muito provavelmente.
né? E aí a coisa de que não existia mulher apóstola, né? Então tudo isso também fica ali. Não teve como, mas existem textos apócrifos que falam que havia uma mulher que andava com Jesus sempre. Isso já foi dito inúmeras vezes, que existia uma mulher que andava com Jesus. E Sim. isso que eles não conseguem saber se era a esposa de Jesus ou não. Se era apenas uma mulher que seguia. Mas por quê? Aí lá vem aquela história do machismo, né? Desde que o mundo é mundo, misoginia e etc. Pá, né? Então eles não iam colocar, né, uma mulher ali no livro sagrado e tudo, papapá, né? Então tem muitas coisas que quando a gente se permite abrir a nossa visão, a gente vai descobrindo, gente. Isso é muito enriquecedor. Muito enriquecedor, né? E isso, assim, não abala a fé, não. Assim, a minha, quando eu comecei a ver essas coisas e tudo, quando eu comecei a fazer pesquisas por conta própria, gente, não me abalou nada. Continuo acreditando em Jesus, normalmente, sabe? Nunca duvidei da existência dele de forma nenhuma, né? E tudo bem. Só que eu me permiti abrir, assim, o horizonte em determinado momento, porque como assim? Assim como eu acredito nos orixás, né? E tá tudo certo. É. Só que é preciso você ter essa visão ampla, Sim. abrir o seu olhar. Então isso é muito válido, Sim. né, amigo? Então, olha, tanto é isso, por exemplo, para não dizer que a gente está aqui malhando o cristianismo, né? Ó, não é só no cristianismo que isso acontece, não. No próprio, na religião de matriz africana, a crença que se fazia os cultos dos orixás e tudo mais lá na África, não é do mesmo jeito que se faz aqui no Brasil. Com certeza, eles faziam cultos individualizados dos orixás. Sim. É aqui no Brasil que surge essa coisa de cultuar todos os orixás ao mesmo tempo. Entendeu? É aqui no Brasil que se faz isso. Por exemplo, lá também a maioria eram os babalorixás, né? Os sacerdotes eram tudo homens, assim. É aqui no Brasil que se faz uma espécie de matriarcado. Então, a religião se transforma mesmo. E aí, por isso é menos válido? Por isso, não. Entendeu? Da mesma forma. E se as coisas não forem exatamente como contaram a gente, será que vai abalar a tua fé? Não precisa, não necessariamente. Isso. Né? Não necessariamente. Olha, pegando esse gancho que o amigo falou, caiu para mim um corte, amigo, daquele ritual que tu me mostraste uma vez. Eu esqueci o nome, gente, que é um ritual onde que ele gira, isso, que a pessoa tá, na verdade, não seria uma pessoa, né? Então, nos primórdios, era uma manifestação espiritual que ocorria dentro desse ritual. Então, é o Zagbeto, né, o nome. Isso. Né? E aí, pegaram um cara africano mesmo, levaram ele num podcast, caiu para mim um corte. E ele falando com muita dificuldade, inclusive. Ele não estava conseguindo falar o português fluente. E aí ele vai num podcast e é perguntado para ele se, afinal, tem uma pessoa ali, porque existem inúmeros vídeos circulando no YouTube. Em alguns momentos a gente vê que tem uma pessoa por debaixo daquela palha. Tem outros momentos que a gente fica na dúvida. Será? Aí ele vai com muita honestidade, gente. Com muita honestidade ele vai e fala. Ele diz que antigamente, ele disse, isso daí é um culto dos ancestrais. E isso daí era puro, era real ali a manifestação. Então essas manifestações elas ocorriam mesmo, tá? A pessoa que estava ali presente, ela via as coisas acontecendo, né? Não tinha ninguém por debaixo da palha.
hoje, ele fala com muita honestidade. As coisas foram, aí ele não quis dizer que é uma mentira, mas ele disse que as coisas foram se perdendo e que já não é mais como era antes, né? Ele disse, mas isso daí continua sendo válido, né? Porque é uma forma de cultuar, né? E lembra muito você que de repente é de matriz africana, de alguma religião de matriz africana, ou se você conhece, né, sem ser, lembra muito Obaluaê e Omolu. Então, que é aquela entidade que é coberta de palha, lembra muito eles, assim, né? E ele fala que hoje as coisas são muito diferentes. Ele diz, não, hoje as coisas são muito diferentes. Foram se perdendo. Aí ele vai falando assim, com muita dificuldade. Então, infelizmente, ele ainda diz assim, infelizmente as coisas mudaram. Então, ou seja, trocando em miúdos, é uma pessoa que fica por debaixo, né, da palha, girando lá. Mas isso faz com que seja diminuído o ritual? Isso reduz a nada? Não reduz a nada. Muito pelo contrário, né? Só que a gente tem que ter em mente de que tem uma pessoa ali, como a gente estava falando, a gente tem que ter a lucidez. Tem uma pessoa ali, a gente vê em determinados momentos a silhueta da pessoa, nitidamente. Eu nunca tinha visto isso, um amigo que me apresentou, assim, o vídeo, eu nunca tinha visto, é impressionante. Tem alguns que tu fica, caraca, tem alguns que a gente fica assim, realmente... mas é justamente... É justamente isso que tu disse que ele falou, sabe? Porque é disso... Lá vem ele tava demorando pra ele aparecer, mas a gente chegou nele. O que é? O capitalismo, é capitalização da religião, né? A gente não pode esquecer que a gente vive um momento de que tudo é capitalizado também, entendeu? Então, então tudo é mentira desse ritual? Não, pode ser alguns, os vídeos geralmente são compilados, né? São vários vídeos que tem, aí eles fazem um vídeo. Então, alguns deles pode ser a manifestação genuína. Só que é que nem, por exemplo, quando a gente vê, sei lá, de ditar a entidade, um fenômeno paranormal, um fenômeno, né, sobrenatural, não vai estar acontecendo direto terças, quartas e quintas. Entendeu? Pra plateia ver. Né, não faz nem sentido. Entendeu? O tempo todo, entendeu? Então, em virtude muito da capitalização do negócio, do turismo, dão uma incrementada ali no negócio para aparecer. Isso, sabendo que está sendo filmado, disseminado. É o mesmo caso, por exemplo, de tu ir numa igreja e o Exu tá baixando na igreja terças, quartas e quintas e domingos. Né? Pô, a entidade que é de outra religião vai estar lá, vindo lá terças, quartas e quintas fazer participação especial. E a agenda, vai olhar na agenda. Hoje eu vou pra lá. Né, é complicado. E é justamente a questão que isso está presente em todas as religiões, não é nenhuma crítica a X ou Y, a uma religião ou outra. Não. Mas esse fenômeno da espetacularização da religião tá aí, né? Então é isso que a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter cuidado para a gente não se enganar e não deixar ser enganado. A gente tem que estar muito bem ali esperto para perceber essas nuances, né? E que percebeu, como eu falei, isso diminui, no caso lá, né? Da religião afro. Vai diminuir? Não. E não quer dizer que o fenômeno não aconteça. Não aconteça. Né? Isso. Né? O que é fundamental é a lucidez. Como o cara lá foi que
Muito Não sei, sincero, né? muito sincero, E chegou e falou, disse não, né. Eu achei super legal, inclusive eu quero ir atrás dessa conversa na íntegra, porque foi um cortezinho de sim, né? segundos, porque eu achei super rico isso que ele falou, né. E aí ele disse: "Não, não, hoje não é mais como era antes", né. E eu achei muito pertinente terem trazido ele de lá da África para falar sobre isso. Então isso foi muito importante. Então, vai diminuir? Não, mas a galera já está sabendo. Ah, entendi. O que que acontece agora, sabe? Então são essas coisas, gente, que a gente tem que ficar ligado. Então eu acho que Sim, nessa reta final aqui do Pode Falar, essa sexta, ter ou não ter religião, isso daí vai de você. Vai de como você se sente, da forma como você vive. E se você viver alguma delas, viva com consciência. Apenas isso. Respeitando as demais, tendo essa dimensão de que não é somente eh, um lado o sim, certo e o outro lado não. Ou uma está acima da outra. Não. Tá todo mundo no mesmo patamar. Tá todo mundo no mesmo patamar. E viva a sua da forma como você achar correto, mas com lucidez. Eu acho que é essa a mensagem que fica, amigo. sim. Isso me lembra, né? É muito importante isso que a gente frise e que a gente tenha consciência de que hoje nem cabe essa coisa de a minha religião, essa coisa etnocêntrica, né? Que é o etnocentrismo, de a minha religião é a certa e a do outro é a errada, era uma coisa que cabia quando o mundo era todo separado, né? Quando um povo raramente entrava em contato com o outro, a não ser por um comerciante que vinha de longe ou guerra. E aí, nesse ponto, é que tu vê mesmo a religião do outro demonizada, numa guerra, por exemplo, né? Mas hoje, o mundo, sabe, interconectado, globalizado, multiétnico, onde tu tem uma religião, teu vizinho tem outra, e daí, entendeu? Então hoje nem cabe mais esse tipo de visão. E para ilustrar, como nem faz sentido realmente, se a gente for pensar, independentemente de contexto, independentemente de globalização, de nada, tem um vídeo do Porta dos Fundos que é bem legal. Que aí o cara morre, né? A menina morre, aí vem lá. Aí ele vê um cara todo esquisito, assim, todo diferente, cheio de pendurado coisas, sujo de lama e tudo. E aí ela, que é isso? Ah, você morreu. Eu morri? E quem é você? Aí ele, eu sou Deus. Você é Deus? Sou. Mas como assim? Bom, quantas religiões tem no mundo? Várias, um bocado, né? Uma delas tinha que estar certa. Quem diria que a religião que estava certa era a religião de uma tribo isolada da Indonésia, sabe? Era ela que estava certa, entendeu? É isso. E você vai pro inferno. Você era o quê? Deixa eu ver. Católica. Errada. Entendeu? Então, é isso. Porque se a gente for pensar, começar a pensar com essa lógica de que uma religião é a certa e as outras estão erradas, por que tem que ser a minha ou a tua? Por que não pode ser a religião de uma tribo isolada da Indonésia, que ninguém nunca teve contato com ninguém no mundo? Por que eles não podem dar certo? Se a gente for pela lógica fria, não tem nenhum argumento, nem motivo que justifique que uma esteja certa e a outra errada, né? Então, a partir daí, É, a melhor coisa que a gente faz é respeitar o outro. gente, eu acho que é essa a mensagem que fica. Respeito. Viva a sua religião e respeite a religião alheia. Essa é a mensagem final aqui do episódio de hoje do Pode Falar. Lembrando a você que gostou desse bate-papo, o QR Code do Pix aparece em cima, o arroba do TIC aparece embaixo. Fique à vontade para doar quanto você puder e se quiser. Se não puder, engaje, comentando, compartilhando, se inscrevendo aqui, lá no TIC também, que é muito importante. Você que está ouvindo no Spotify,
Arroba do Tique e chave do Pix estão aí na descrição do episódio. Então é isso, gente. Esse é mais um episódio aqui do Pode Falar dessa sexta-feira. E aí a mensaginha no final é: se hidratem sempre, né, amigo? O amigo vai Sempre, pegar olha aqui, ó. audiodescrição e está balançando a garrafa dele de água. Está tomando um gole de água agora, você que está aí no Spotify não está vendo. Como é até um negócio meio ASMR, né? Aquela coisa do É, barulho da água e tal. engolindo a água. É. Então, você que tá aí no Spotify, foi isso que ele fez agora, tá, gente? Ele tomou um gole de água. Faça como ele, se hidrate. Eu, como sempre digo, eu não apareço bebendo água, mas eu me hidrato, tá, gente? Eu juro que eu me hidrato. Eu acredito. Eu também não vejo, Pois- mas eu acredito. Acredite você. E isso é uma questão de fé. Isso. Tenha fé. Tá? Eu tenho fé. Então é isso, gente. Se cuidem. Até sexta-feira que vem, mais um episódio aqui do Pode Falar. Falar. Até sexta, gente. Pode falar.